Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Se é a sua primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever, deixar um like, compartilhar com mais pessoas e ativar o sininho das notificações. Compartilhe esse canal, é muito importante que todas as pessoas possam chegar ao conhecimento da graça do Senhor Jesus através da sua palavra. Hoje nós estamos aqui com um capítulo importantíssimo, quando Deus vai falar ao povo sobre os 10 mandamentos. Veja bem, não é ainda a tábua por escrito, não é o contrato que o próprio Deus vai escrever e assinar. Não, aqui ele só vai falar e Moisés vai traduzir, vai trazer ao povo o desejo do coração de Deus, de como ele pretendia se relacionar conosco. Porque isso daqui, esses mandamentos, nada mais são do que o desejo do coração de Deus, de voltar a habitar o coração do homem, de voltar a ser o centro da vida humana. Esse é o desejo de coração de Deus. Então presta atenção que os 10 mandamentos resumem esse relacionamento que Deus quer ter conosco e a partir de nós com as outras pessoas. É um relacionamento horizontal e um relacionamento vertical. É um relacionamento de cruz. Presta muita atenção. Os 4 primeiros mandamentos são relacionados ao seu relacionamento pessoal e direto com o Senhor. Os demais, os outros, são com as pessoas. Do 6 até o 10, aí é relacionamento com as pessoas. Mas a partir desse horizontal, o vertical vai se tornar muito mais fácil de ser cumprido. Por isso Jesus resumiu em 2. Ama seu Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e você vai cumprir tudo isso daqui que o Senhor desejou para que nós fizéssemos conforme está no coração deles. Então, capítulo 20, Deus falou todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor seu Deus, aleluia, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor te tirou do Egito. O Egito, sempre falo, representa o mundo, os pensamentos do mundo, as filosofias do mundo, as ideologias do mundo, as coisas que o mundo tem para tentar incutir na sua cabeça. Esse é um mundo de escravidão, a escravidão do pecado e a servidão do pecado. Para você se retirar desse mundo e andar conforme os mandamentos do Senhor, você vai fazer essas 10 coisas que o Senhor está dizendo. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não tem outro Deus que você possa adorar, não tem outra deusa que você possa adorar, não tem santo que você possa adorar. Você só pode adorar a Deus. E Deus é o quê? Ele vai falar isso. Eu sou espírito, Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus está buscando verdadeiros adoradores nesta terra, que adorem a Deus em espírito e em verdade, com todo o seu coração, com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você possui, com toda a sua essência. Adore ao Senhor acima de todas as coisas. Mais do que você ama a sua família, mais do que você ama seus filhos, mais do que você ama a sua casa, mais do que você ama as coisas que você tem que amar a Deus. Aleluia! Isso só é possível por meio do Espírito Santo que agora habita em nós, que já aceitamos a Jesus como único, suficiente Salvador, porque Ele é Deus sobre todas as coisas e só Ele pode ser adorado. Quando você entender que Jesus é Deus, você vai saber que o verdadeiro Deus, que só Ele pode ser adorado, é o Senhor Jesus. É esse verbo, é essa palavra que se fez carne e que habitou no meio de nós. Segundo mandamento, não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, embaixo na terra, ou que está na água debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, não as servirás, porque eu, Senhor seu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ainda um relacionamento com Deus.
Não se curve a nenhuma imagem de escultura. O que tem em cima no céu? No céu tem anjos, arcanjos, querubins, e embaixo, na terra, tem homens, tem animais. E o que está na água? Tem peixes. Nenhuma imagem de homem, ou de anjo, ou de santo, ou de coisa que está na terra, em cima, embaixo, pode ser feita ou adorada. Não faça. A palavra diz, não é que não adore, não faça, né? Até o que faz já comete um grande pecado contra o Senhor, porque se ele consegue fazer alguma coisa para você adorar com a mão dele, não pode ser Deus. Porque o seu Deus, ele fez você. Como é que você consegue fazer ele? Não sei que você consegue fazer uma imagem de um Deus para você se prostrar na presença daquilo ali e adorar. O Senhor diz expressamente no 2º mandamento, não faça isso. Ou ele vai visitar a iniquidade, a sua iniquidade, nos teus filhos, até a 3ª e 4ª geração. É filho, neto, bisneto, todas as gerações serão visitadas quando você se encurva a uma imagem de escultura. E o Senhor disse, não se encurve a elas. Esse mandamento para mim é muito claro e ainda está ligado ao relacionamento seu com Deus. 3º mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente aquele que tomar o nome em vão. Não suje o nome de Deus, não use o nome de Deus para dizer que você é do Senhor e depois você faz coisas que Deus abomina e você escandaliza o nome do Senhor. A palavra de Deus fala, ai daquele que suja meu nome, ai daquele que usa meu nome em vão, ai daquele que escandaliza o meu nome. Melhor pegar uma nó, amarrar no pescoço e se atirar no fundo do rio do que sujar o nome do Senhor. Lembra-te do sábado para santificar. 4º mandamento, 6 dias você trabalhará, fará toda a obra, mas o 7º dia é o Shabá do Senhor teu Deus. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Eu cumpri todos os mandamentos. Eu sou o sábado. Então, quando você guarda Jesus no seu coração, você guardou todos esses mandamentos e você está vivendo o sábado. Todos os dias passam a ser sábado na sua vida. Não tem um dia especial mais para você. O seu relacionamento com Deus agora é diário, porque agora não tem mais uma vez por ano que o sacerdote vai entrar no tabernáculo para adorar. Não tem uma vez por ano, um dia na semana para você adorar a Deus. Todos os dias se tornaram santos, porque a palavra de Deus diz que nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro. Eu entendo que Jesus é o Senhor do sábado, Ele é o nosso sábado. Guardar essa palavra no coração, guardar Jesus no seu coração, é guardar o sábado. Diz assim, não faça obra nenhuma, nem você, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e tudo que neles há, e ele descansou no 7º dia. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso repouso. Nós repousamos, nós descansamos em Cristo Jesus. Mas é muito bom que você tenha um dia da semana para dedicar todinho ao Senhor, completamente a Ele. Não importa, eu creio que não importa o dia, porque o dia físico nunca vai coincidir. O sábado de Israel não é o dia de sábado para nós, porque tem um Israel físico e um Israel espiritual. Então nós temos que guardar o Senhor por todos os dias da nossa vida. E um dia em especial, para você adorá-lo, para você engrandecer o nome dele, para você passar o dia na presença dele, em jejum, em oração, em meditação nessa palavra. É muito importante você entender isso. Então esses 4 mandamentos dizem em relação a você e Deus, é você e Deus, você e Deus, é a relação a vertical, a horizontal é assim, né? A horizontal da cruz é o relacionamento com o próximo. 6º, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra que o Senhor te deu. Olha só, quem não honra seu pai e sua mãe tem seus dias abreviados. Ele fala, honra teu pai e tua mãe para que você tenha seus dias ampliados dessa terra. O filho que desonra o pai, que não cuida da mãe, até filho que mata pai, ou que maltrata, ou que rouba, sei lá, tantos filhos fazendo coisas horríveis com os pais. O 6º mandamento,
o quinto mandamento é honrar pai e mãe. Esse já vem seguido de promessa. Você honra seu pai e sua mãe, seus dias nessa terra são prolongados, seguidos de promessa. 6, não matarás. Ai daquele que quer matar, desde um bebê no ventre, ou matar seu próximo, ou matar seu irmão, porque aquele que está do seu lado, você pode não gostar dele, mas ele é seu irmão, porque ele foi criado pelo mesmo Deus que você. Ele é criatura do Senhor. Talvez não seja ainda irmão, porque talvez ainda não seja um filho de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós somos criaturas, só nos tornamos filhos quando aceitamos Jesus. Deu-lhes o poder, ele falou a todos que o receberam, a todos que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos são os que nasceram de novo, são os que aceitaram Jesus, são os que foram iluminados por essa palavra, são aqueles que ressuscitaram, porque nós nascemos mortos em nossos pecados, nascemos mortos no nosso espírito, mas nós ressuscitamos com Cristo quando nós o recebemos verdadeiramente como Senhor e Salvador. Então você não pode nem pensar em matar, nem a você mesmo, nem a um bebê que Deus deu vida, e muito menos ao seu próximo que já nasceu. Não cometerás adultério. O adultério não é só contra a esposa ou contra o marido, o adultério pode ser um adultério espiritual. Se você adora um Deus que não é o Deus verdadeiro, Deus te chama de adúltero, porque você deixou de adorar o Deus verdadeiro e foi adorar um Deus que ele não mandou você adorar, que ele falou que aquilo lá você não pode adorar, porque aquilo lá é um pedaço de pau, um pedaço de pedra, é feito de ouro, de barro, ou de prata, ou sei lá do que. Não comete esse adultério. O Senhor diz, só teu Deus adorarás e só a ele te prostrarás. Ponto final, entenda isso. E mais, não furtarás. Aquele que ama o próximo como a si mesmo, que ama a Deus acima de todas as coisas, ele não vai roubar ninguém, porque ele sabe que roubando a pessoa, ele está roubando ele mesmo. Você não tem necessidade de furtar nada, porque o Senhor deu tudo para todos. Aleluia! Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui entra a mentira, entra a calúnia, entra a inveja, difamação. Todas as coisas ruins que nós carregamos e que nós somos tão tendenciosos a falar mal do próximo, olhar o pecado do próximo, mas não olhar para o nosso. Então não difame ninguém, não fale mal de ninguém, não fale mal contra ninguém, nem fale da religião de ninguém, não fala contra o Deus de ninguém, mas apresenta o seu Deus, apresenta um Deus melhor para ele, um Deus que é próximo, um Deus que fala com você, um Deus que te cura, que te sara, que te santifica, que está sempre te motivando, que está sempre falando ao seu coração coisas boas, porque o Senhor só fala coisas boas a nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem a casa do teu servo, da tua serva, nem teu boi, nem seu jumento, nem qualquer coisa que é do seu próximo. Não cobice e não olhe para uma mulher que já tem dono, que já está casada. Não olhe para um homem que já tem dona, que já está casado. Isso é adultério. Não cobice a mulher do próximo, não cobice o marido da próxima, não cobice a casa. Você entra numa casa linda, eu queria ter uma casa dessa. Não, a sua casa é perfeita, maravilhosa, seja feliz com aquilo que Deus te deu. O Senhor vai te dar alegria na casa que você mora, na cama que você dorme. Você tem um chuveiro, você tem uma casa, você tem uma geladeira, você tem... E se você não tiver, o Senhor pode te dar. O Senhor pode dar tudo a você, meu filho, minha filha. Acredite, Deus é poderoso para fazer abundar na sua vida muito mais do que você pode pedir ou imaginar, como Ele fez na minha vida. Amém? E assim todo o povo, depois que Deus falou tudo isso, ele viu os trovões, os relâmpagos, o barulho da trombeta, o monte ficou fumegando, e quando o povo viu isso, ficou assustado, foi até se afastou. E eles disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não permita que Deus fale conosco para que nós não morramos. Eles estavam tão assustados que eles não queriam mais que Deus falasse diretamente com eles. Queria que tivesse um intermediário, queria que tivesse alguém que falasse em nome do Senhor, porque eles ficaram tão assustados com todo aquele acontecimento ali no Monte Sinai. E Moisés disse ao povo: não temam. Não tenham, não temais. 366 vezes Deus fala não tema. Por isso eu continuo dizendo não tema. Por que 366? Não são 365 dias do ano, um para cada dia do ano? Não, mas tem ano que é bissexto. Então essa palavra fala 366 vezes
Não tenha medo, não tema, o Senhor é contigo, o Senhor te ajuda, te sustenta, o Senhor te leva por um caminho mais excelente, o Senhor pode ministrar a sua vida, o Senhor pode curar suas feridas, o Senhor pode sarar a sua dor, o Senhor pode te mostrar o caminho do perdão, da misericórdia, da paz, da bênção, Ele pode todas as coisas. Ele diz assim, o Senhor veio para nos provar e para que o temor esteja diante de vós, para que vocês não pequem. Tudo isso, todos esses nãos aqui, tem uma coisa só, para provar e para que o temor de Deus esteja no nosso coração. E o povo ficou de longe, Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava, e o Senhor disse para Moisés, assim você vai dizer para os filhos de Israel, vistes que falei a voz do céu, vocês estão vendo, não fareis comigo, ele vai repetir o segundo mandamento, não fareis comigo deuses de prata, e nem fareis para vós deuses de ouro. Não faça um Deus de prata, nem um Deus de ouro para você adorar. É o único mandamento que Deus repete depois que ele apareceu lá no monte. Um altar de terra me farás e nele sacrificarás as tuas ofertas. Um altar e as ofertas, que são o sacrifício de sangue, que era o cordeiro, que já representava Jesus, né? E as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas, os teus bois, ou seja, tudo que você possui. Você tem que honrar o Senhor com aquilo que você possui. Ah, eu não dou dinheiro para Deus, eu não dou dinheiro para homens, eu não dou dinheiro para a igreja. Não é para a igreja nem para homens, é para Deus que você dá uma parte, 10% do que Ele te dá, você tem obrigação de devolver a Ele. Ah, eu não quero devolver, isso é problema seu. Você quer andar em desobediência com Deus? O problema é seu. Amém? Mas o Senhor fala, me dá tudo o que você tem. Você tem ovelhas, se você tem gado, se você sacrifica para mim. Sacrificar significa entregar para o Senhor uma parte daquilo que Ele te deu. Em todos os lugares em que eu registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Você sacrifica para mim alguma coisa, você me devolve aquilo que é meu e eu vou visitar você e vou te abençoar. Se me fizeres um altar de pedra, não o edificarás de pedra esculpida, porque se levantares tua ferramenta sobre ele, já o profanaste. Ou seja, se o altar for de pedra, tem que ser a pedra do jeito que ela é. Não pode esculpir a pedra. Não pode ferir a pedra para você oferecer um sacrifício ao Senhor. E a pedra nós sabemos que é Jesus, porque ele foi ferido pelos nossos pecados. Aquela pedra, a rocha, foi ferida por causa de nós. Ele se colocou como altar para ser sacrificado pelo Senhor. Então, pouco subirás os degraus ao meu altar para que a tua nudez não seja descoberta sobre ele. Não ande nu perante o Senhor. Muito cuidado com as suas vestimentas. O Senhor vai falar muito sobre vestes, a veste dos sacerdotes. Ele vai descrever com detalhes como ele quer que os sacerdotes se vistam. É muito importante que você saiba se vestir com decência, com dignidade, com temor na presença do Senhor. Assim nós terminamos o capítulo 20, que eu achei muito lindo, é muito importante esse capítulo. Esse capítulo fala muito ao nosso coração sobre o que Deus deseja para nós, sobre como Deus quer que nós andemos, como Deus quer que nós possamos fazer. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e amanhã a gente volta com o Êxodo capítulo 21, já estamos na metade do livro de Êxodo, é muito rápido, é como a nossa vida, é rápida. Por isso, se você tiver que aceitar Jesus, faça isso hoje, não espere para amanhã. Fala, Senhor Jesus, repita, eu te aceito, repita, eu te recebo como meu único, suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, apaga meu nome do livro da morte. Eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos, eu creio que o Senhor está vivo e eu creio que o Senhor pode me dar vida, vida em abundância. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja a tua glória. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.